Boa noite, pessoal. A gente está aqui na nossa terceira live pré-evento do TEDx Havas 2020. E hoje a gente vai conversar com uma pessoa muito especial, que também é nossa palestrante, que chama Glaucia Tavares. Oi, Glaucia. Olá! Ei, minha querida, boa noite. Tá boa? Boa noite, tudo jóia? Como você Graças a está? Deus. Muito bem, muito alegre. Alegre de estar com você. Eu fico muito feliz. A gente está aqui, acabamos de gravar o nosso último palestrante. A gente está aqui no WeWork, onde você já esteve, né? Já gravou com a gente também. E aí a gente aproveitou na sequência para já mostrar para vocês um pouquinho da nossa cenografia, do que está por vir. Vocês podem ver nosso letreiro aqui atrás. Mas então, como eu estava falando com o pessoal, a gente tem 2 eventos esse ano, né? Eu estava falando um pouquinho do Countdown, que vai acontecer nesse sábado agora. E também, além do Countdown, que vai acontecer nesse sábado, a gente tem o evento Vivendo e Aprendendo, do qual a Glaucia é palestrante, e que a gente, no dia 15, 16 e 17 de outubro. Então, oi, Nathalie, oi, pessoal que está entrando também. Quero agradecer já de antemão a sua presença, Glaucia, por estar aqui com a gente também. Então, essa live ela tem o objetivo de divulgar, né, o evento e o que a gente está trazendo aqui. E aí eu queria te pedir para se apresentar um pouquinho para o pessoal que está assistindo, que não te conhece ainda. Joia, muito obrigada, agradeço aí a oportunidade. Eu sou Glaucia Tavares, sou psicóloga e fui, então, agraciada com o convite de fazer essa gravação aí pelo TEDx, né? Naturalmente, muitas dores de barriga, né? Muita disposição, seguindo o protocolo, eu já sigo e tenho um encantamento aí pelas palestras do TEDx e, sem dúvida alguma, para mim foi uma honra ter sido aí distinguida para essa situação, né? E hoje, então, a gente podendo conversar mais um pouquinho, né? Com certeza, a gente fica muito feliz aqui. Então, para começar assim, a nossa discussão, a nossa conversa, eu acho que a gente pode começar falando um pouco dessa pandemia que a gente está vivendo, desse tempo de Covid-19. E essa pandemia, ela traz diversos desafios em diversos âmbitos da nossa vida. Dependendo do nosso contexto, temos diferentes desafios a serem superados, né? Entre perdas familiares, perdas financeiras e outras, né? Assim, a sua opinião como profissional da psicologia, como que a gente pode lidar de uma forma mais leve com essa nova realidade? Tem alguma coisa que a gente consegue fazer? Várias. E aí, a primeira questão, né? E lembrando muito da Benebral, que já teve oportunidade de gravar também TEDx, né? Lembrando que somos todos vulneráveis. Talvez o maior fracasso na vida é a gente fazer de conta que a gente dá conta de tudo e que a vida não tem desafios, né? E a pandemia nos trouxe a todos, independente da condição, da faixa etária, do local que ocupa, essa sacudidela. Olha, nós não dominamos a vida, nós não controlamos. E a vida, ela é marcada por situações inesperadas, né? Então, essa é a primeira questão. Eu acho que esse é um primeiro grande aprendizado que, como eu estou dizendo, confere a nós todos nesta condição, né? Então, acho que a pandemia trouxe isso. Por outro lado, é muito interessante porque se a vulnerabilidade, de fato, é uma condição da vida e de nós vivos, ela também tende a trazer, e esse termo eu aprendi com uma médica de São Paulo, paliativista, que é a Claudinhaia, que ela cunhou e trouxe a palavra agudização. Então, a pandemia também ela exacerba determinadas características, formas de comportamento que já estavam, né? E que, naturalmente, diante dessa condição de nossas vidas todas alteradas, e eu acho que para nós, psi, também é algo muito interessante, porque, de modo geral, nós atendemos pessoas dando até uma ilusão de que a nossa vida é absolutamente estável, está tudo no lugar e tal, né? Estamos todos nessa condição. E uma vez que isso está presente, o que a gente pode aprender?
Eu acho que, de novo, essa é a agudização. Se esse é um verbo tão importante para o século XXI, nesse tempo mais do que nunca, né? As nossas certezas, os nossos parâmetros, as nossas maneiras de nos orientar, que nos acompanhava até março de 2020, hoje a gente precisa de rever. Né? Rever posições e, diante disso, termos flexibilidade, termos disposição a aprender, aprender no convívio, aprender conosco, né? E aprender nas nossas interações. Eu acho que esse é o desafio. Né? E dentro disso, posso dizer que a maior perda que a gente pode ter na vida é deixar de aprender. Né? Pagar o preço, muitas vezes, de tantas mudanças e não aprender com elas. Esse é um desgaste significativo. Né? Com certeza. Isso tem muito a ver até com o nosso tema desse ano, que é vivendo e aprendendo. Entendi. E aí é muito interessante, porque a gente consegue ver que para diferentes pessoas o aprendizado é diferente, né? Não necessariamente no sentido de educação formal, às vezes é o aprendizado de vida, que a pessoa aprendeu muito mais que ela aprenderia em 4, 5 anos de faculdade. Mas para dar continuação a essa questão dos problemas da pandemia, a gente vê que a depressão é uma condição que se acentua nessa época de isolamento social. Que pessoas que já têm predisposição à depressão têm mostrado mais indícios nessa época de piora e retorno ao quadro pior do que estava antes da pandemia. Com relação a isso, você tem alguma dica para como que a gente pode lidar com essa depressão, principalmente para quem tem familiares que estão sofrendo com isso nesse momento? Olha, nós temos que fazer uma distinção. Uma coisa é depressão e a outra coisa é tristeza. E muitas vezes, numa sociedade que nos exige muitas vezes, né, e até março mais uma vez, o barato era postar que estávamos ótimos, que a vida é maravilhosa, que não temos dificuldade nenhuma, né? E muitas vezes as pessoas se reunindo e não podiam nem degustar a presença porque tinham que demonstrar e fixar essas imagens, né? Olha, a tristeza, ela é uma manifestação absolutamente natural diante de fenômenos, diante de rupturas, diante de planos abortados, diante de situações que, de fato, escoam aí pelas nossas mãos, né? Então, entender que, e não é brigar com a tristeza, e nem sair denominando depressão. Então, hoje, a gente precisa tomar muito cuidado, porque são duas palavras que estão muito presentes. Tanto a depressão quanto a ansiedade, se bobear, criancinhas de 3 anos de idade já se dizem deprimidas e ansiosas. Tá? Quer dizer, isso tem sido uma marca da nossa cultura. E a gente precisa de conversar a respeito disso. E é tão interessante a gente apontar esse aspecto, porque onde há espaço para conversação, há também um decréscimo de medicalização. E a gente precisa de cuidar disso. Né? Essa afoiteza, muitas vezes, da gente dar rótulos e de dizer que é doença, e podermos ter espaço, ter calma para compreender o que é o incômodo de cada pessoa. Né? O que são realmente situações, que são aprendizados, como a gente está dizendo, que são adaptações que são feitas. Não nos é simpático, seres humanos, fazer ajustes. Né? É muito tentador que se a vida pudesse terminar em barranco para a gente morrer encostado, né? Ou a doce ilusão de que a gente já sabe, que a gente já aprendeu, que a gente já não tem o que, né? Então, isso é muito tentador, mas a vida ela é dinâmica, né? Então, é curioso avaliar, e mais uma vez, trazendo aí reflexões sobre pandemia e sobre alterações, sobre rupturas, sobre crises, porque isso nos convida a também atualizarmos nossas identidades. Porque até então a gente achava que identidade também era fixo, né? E era uma coisa formatada. Não, nós vamos nos reconhecendo e vamos de fato, tendo flexibilidade conosco, com as nossas relações e com as contingências, à medida que surge. Então, nós precisamos de ter um cuidado para poder distinguir o que é a doença e o que é o incômodo que é natural.
Se alguém hoje nos dissesse que passou por isso sem a menor alteração, que estava tudo maravilhoso, que não percebeu nenhuma alteração na vida, provavelmente essa pessoa merece uma atenção especial. Né? Porque é claro que quando a gente fala até de agudizações, de dosagem diferente, mas todos nós fizemos ajustes consideráveis das nossas vidas de março para cá, né? Sem dúvida. Então, nós precisamos de entender o que é, de fato, um quadro médico, né? Essa tentação à medicalização não existe, não estou colocando restrição a uma medicação diante de depressão, mas também estou querendo dizer que debaixo desse guarda-chuva tem muita confusão e que precisamos de receber as nossas vulnerabilidades, as nossas tristezas e as nossas alegrias. Tristeza não é contrária à alegria, ela é complementar. Se a gente não consegue transitar na nossa tristeza, nós também teremos pouca competência para vivermos alegrias reais. Então, que a gente reconheça isso. Existem frustrações, existem dores na vida, naturalmente, né? E espaços para que a gente possa, mais uma vez, exercer o nosso potencial criativo, a nossa competência de pedir ajuda, de pedir parceiros, colaborações, porque situações de embate sem colaboração fica muito penoso. Mas se a gente se abre para interagir, a situação fica mais fácil, mais palatável, né? Então, essa seria a dica. Vamos avaliar aonde que tem pontos que estamos paralisados e quais perguntas, quais pedidos que nós podemos fazer em torno dessas questões. Com certeza. Eu acho que não só nessa questão da depressão, mas em várias outras questões, a gente tem vivido um fenômeno de desinformação muito grande também. Então é sempre preciso ter muito cuidado, não só na questão da depressão e ansiedade, mas em diversas temáticas para tentar entender realmente se o que está acontecendo ali, né? E essa questão dos medicamentos também, a gente vai para uma questão muito de interesse e até alguns lobbies de empresas e indústrias que levam até alguns médicos não tão éticos assim a empurrarem esses medicamentos para as pessoas em alguma medida, né? A gente já viu alguns casos na TV, documentários, mas isso acontece. Certamente. Mudando para o próximo tópico, uma coisa que tem acontecido na pandemia, com esse número absurdo de mortes que a gente tem visto, é pessoas perdendo entes queridos e todo mundo se preocupando com as pessoas que ama e que estão em condições de como que chama, que são mais vulneráveis à doença, que correm mais risco, são grupos de risco. Principalmente pessoas da minha idade se preocupam muito com os avós, ou às vezes a gente tem algum membro da família que tem alguma doença que deixa essa pessoa no grupo de risco também. E aí, como lidar? O que a gente pode aprender com essa passagem? E é interessante porque, a princípio, né, eram os idosos o grupo de risco, depois as crianças passaram a ser grupo de risco, e, de novo, se a gente está dizendo, né, da nossa vulnerabilidade, hoje não existe isso, mas existem grupos de pessoas expostas, né, e de que maneira que a gente pode fazer, especialmente aí, né, de fato, com esse volume assustador de mortes, né, com esse tempo que eu não chamo de isolamento social, mas eu chamo de distanciamento físico, porque vejo que isso também ajuda a perceber que temos conexão. Esse é o grande antídoto, até a depressão, até a tristeza, né? Essa sensação de que a gente está isolado, né, é ilusória, porque, de fato, nós, seres humanos, temos necessidade de estarmos conectados, temos necessidade de pertencer a grupos, né? Então, localizar que, muitas vezes, hoje atendendo até uma pessoa que no início da pandemia esteve com os pais, agora por questão de trabalho, voltou para a casa dela, e ela lamentando muito que quando estiver com os pais não vai poder abraçá-los, os pais idosos, né? Até a questão da pandemia, quer dizer, é possível o retorno à casa, mas manter esse distanciamento, né? E aí, entender, e formas até criativas da gente buscar essas conexões. Se essa distância física hoje é até uma maneira de manifestar
uma atitude amorosa e respeitosa, porque realmente ainda não tem a vacina e a recomendação sanitária, de fato, é que não há aglomerações, né? A tendência nossa, agora, passados 6 meses, chegando o verão, né? E a gente quer expandir, quer festejar, quer estar com as pessoas, ainda não temos autorização sanitária para isso. Quer dizer, isso para nós, especialmente cultura brasileira, é um grande aprendizado, né? Aprender a lidar com limites reais. Porque isso é típico da nossa cultura, né? Se estabelece regra, nós sempre descobrimos um jeitinho, e o jeitinho brasileiro, de dar uma ajeitada, né? Um jeitinho para ajeitar. Agora não, né? Porque realmente existem riscos, né? Então, como podemos ser criativos nessas conexões? A conexão realmente via internet, a conexão por uma ligação telefônica, a conexão por um envio de carta. Aliás, isso foi muito curioso. No consultório, eu atendendo recentemente, antes da época Covid, e eu conversando com uma jovem de 13 anos e fui falar de carta. Ela só entendia que eu estava dizendo carta de baralho, ela não conhecia carta. Não sabe o que é carta, né? Quer dizer, o que é receber via correio, né? Manifestações. Então, de que maneira que a gente possa, de outro lado... Pra ser bem honesta, eu mesma só recebi carta uma vez na minha vida, tá vendo? Porque a família da minha mãe é do Japão, então eu trocava correspondência com uma prima minha. Isso porque a minha mãe... Eu fazia isso pequena, minha mãe escrevia, na verdade, e era muito divertido, mas... Se a minha mãe não tivesse essa prima que estava no Japão e ela não quiser... Na época não tinha ligar, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Nem MSN, nem Orkut, nem nada. Era bem pequenininha. Então, assim, até pra mim, que tem 24 anos, carta é uma coisa, assim, bem distante. Né? E agora, imagina poder receber uma carta como um gesto amoroso. É possível. Né? É possível que a gente possa. Então, a palavra que a gente pode trazer, de novo, que a pandemia nos traz, se realmente estamos falando de distância física, como que a gente pode alimentar conexões? Conexões, de fato, via carta, via uma ligação, via um WhatsApp, quer dizer, tem várias modalidades, né? E esse momento nosso, ele favorece, né? E dizendo isso, não estamos desconectados, não. Né? A sensação de desconexão, a sensação de isolamento, isso é muito pesado, né? Mas de que maneira, e muitas vezes até, entre vizinhos de prédio, vizinhos de casa, de que forma que as pessoas possam também ser solidárias. Eu gosto, e acabou sendo muito essa minha marca, né, de brincar com as palavrinhas e tal, e tem o glossário que faz parte aí, que é o jeito Gláucia, e brinco muito, olha, se existe o terror do solitário, nós podemos também desenvolver o solidário. Formas solidárias das pessoas conviverem, né? Oferecer ajuda, prestar ajuda, de uma maneira que possa tornar esse desafio e esse tempo, que não tem prazo para terminar, nós não sabemos, né? Mas pelo menos mais digerível, né? Sem essa sensação realmente dessa ruptura. Sim, com certeza. No prédio da minha amiga, por exemplo, o pessoal mais novo colocou um aviso, assim, uma lista com nome e telefone, que se os idosos do prédio quiserem ajuda para o mercado, farmácia, para contactar aquelas pessoas. Que foi uma coisa muito bacana, né? Claro, né? Então, quer dizer, são ações, e é interessante porque a gente fica pensando em mega mudanças. As mudanças efetivas, elas começam num território muito próximo da gente, né? É muito pequeno o que a gente pode fazer, mas esse pequeno que a gente pode fazer, ele tem ressonâncias, né? Para essa pessoa que recebe essa comunicação, muda a vida dela, muda, né? E que é muito legal, né? Eu tenho tido o privilégio de receber compras da minha filha. Olha, há muito tempo que eu não sei o que é supermercado. Tô achando muito bom. Pois a gente tem tanto esses gestos de solidariedade, quanto também as tecnologias que estão vindo, assim, para tentar suprir essas questões, né? Também tem várias redes que estão entregando em casa, que você pede pelo aplicativo, paga pelo aplicativo, eles só entregam. Então, várias coisas também estão vindo com a pandemia, né? Não só
transformações digitais, tecnológicas, mas também transformações de gentilezas, de voltar a se preocupar mais com o outro. Eu sinto que algumas pessoas da minha idade, assim, que não eram muito preocupadas com outras coisas externas à faculdade, aulas, etc., começaram a se preocupar um pouco mais com o que estava acontecendo à volta, né, por causa desse cenário. Mas, E um outro tema, né, que trouxe aí também para jovens, porque a questão da morte está dentro de casa, né? Agora, que era um tema tabu, né, um tema que se mantinha à distância e que não se falava, em torno desse número e em torno, de fato, de risco. Esse tema também tem sido trazido, né? Eu estive assistindo agora, esse final de semana, uma palestra da Ellen Whitney, que fez, tá lançando agora um filme, né, da meia-noite, e que são entrevistas de pessoas sobre morte, e, curiosamente, a faixa etária mais interessada atualmente no tema é na faixa dos 30 anos. Quer dizer, era algo inimaginável, e isso também veio como um desdobramento da pandemia. Não como uma questão mórbida, e eu digo que isso não é morbidez, isso é lucidez, porque esta condição é nossa. Falamos de vulnerabilidade, tanto da vida que nós não controlamos, quanto da nossa condição, de fato, de sermos finitos, né? Nós todos, né? E estamos aí, né? Só nos temos carimbado a data de ir, mas que vamos, tem jeito não. Essa é democrática, desta ninguém escapa. Eu sinto que é uma coisa muito ocidental, essa questão de evitar falar de morte, sabe? Eu, tendo família mais ligada a outras religiões, ao budismo, por exemplo, e tendo estudado um pouco sobre religiões orientais, eu sinto que isso é uma coisa muito nossa daqui, porque tem, principalmente, eu não lembro exatamente onde que eu li, que país era, mas tem um país que basicamente as pessoas falam sobre morte todos os dias, e para eles aquilo é um passo importante para ser feliz, porque eles estão trabalhando para não ser um choque, né? Não ser... É uma aceitação, entender com aquilo como um processo e um ciclo natural mesmo. E que, curiosamente, assumir a morte, Castanheda que diz, né, colocar aqui no ombro esquerdo como conselheira, isso é validar a vida. Né? Porque é muito interessante, porque muitas vezes as pessoas colocam que a morte é o contrário da vida, e é ledo engano. O oposto da morte é nascer. Tudo que nasce, compulsoriamente já decretou que vai morrer. Nossa conversa nasceu, ela também vai morrer. Né? As coisas também encerram. Né? Naturalmente, elas podem ter aí revisões, mas nascer e morrer são condições inseparáveis. No meio desse caminho, né, existe o viver. Agora, uma vida iludida que a gente, de fato, faz de conta que não tem prazo de validade, muito provavelmente nós vamos jogar a conversa fora, nós vamos matar o tempo e vamos ter muitos desperdícios, não só de bens materiais, desperdícios ecológicos, desperdícios das nossas relações, porque, né, é para sempre, olha, para sempre é sempre por um triz. Né? Para sempre, sempre acaba, né? Como diz. De sempre, sem dúvida. Mas, então, vamos passar para a próxima pergunta. A penúltima pergunta, assim, antes da gente começar a fechar, fala um pouquinho de autocuidado. Se tem alguma coisa que você recomenda relacionada ao autocuidado, a questão do cuidado emocional também, que a gente pode praticar nesse tempo de pandemia? Sem dúvida, né? E esse é um tema que para nós é sagrado. Para nós quem? Né? Em tempo de pandemia, eu já venho desenvolvendo um trabalho em parceria com uma outra psicóloga e nós oficializamos essa condição. E um dos temas que a gente trabalhou foi exatamente essa questão do autocuidado. Tem uma live que está aí, depois, se quiser, a gente pode encaminhar e tal, que o tema é esse, né? E conversamos muito com um médico que é um neurocirurgião de São Paulo, e ele é um físico e uma pessoa, então, que ele integra as duas formações numa forma muito humanizada. E é muito interessante, porque autocuidado chama atenção para essa gentileza conosco, para que possamos também ser generosos com o outro. Então,
de novo, essa via de reciprocidade. Tá? De que maneira que a gente se alimenta, de que maneira que a gente respira, como que anda o nosso sono, a nossa atividade física, e que, de novo, diante de pandemia, sofreram mudanças. Claro que tiveram abalos, né? Agora, se pensamos em autocuidado, também nos convoca ao descuido. O que é o descuido maior? É qualquer situação que a gente se organiza em excessos. Atividade física é legal? É uma boa forma para autocuidado? Mas entrar numa condição excessivamente tóxica de atividade física, isso é trabalhar contra. Né? Nós sabemos, inclusive, isso. O corpo malhadão, ele tem até uma vida útil muito menor. Então, a história não é nem ficar no sedentarismo, por exemplo, e nem no excesso. Um meio de ponderação. Autocuidado chama esse caminho do meio de caminho, e que é um senso de proporcionalidade. Né? Aquilo que para cada um, e não é uma medida fixa, generalizada a todo mundo. Né? Precisamos de entender, inclusive, para cada um, quais são os nossos valores, e valores que são para nós sagrados, independente de cunho religioso, mas de situações que, se não houver na minha vida pessoal, me faz mal, o que não necessariamente quer dizer que tenha que participar da sua. Então, nós precisamos de reflexão. Autocuidado também é um caminho da gente refletir, né? E eu gosto muito dessa palavra, e uma das formas que eu acho que a gente pode buscar aí uma analogia são os nossos dentes. A função dos dentes, e eu brinco que se tiver dente na boca, dente no ouvido, dente no olho, para a gente mastigar os estímulos que a gente recebe, convites, estímulos, caminhos, e a gente começar a avaliar o que me faz bem. E tendo até essa condição, nem tudo que a gente gosta nos faz bem. Nem tudo que a gente não gosta nos faz mal. E entre as coisas que muitas vezes nós não gostamos, chama-se limite. Nossa, gosto tanto de conversar, mas tem limite. E graças a Deus, o limite é o que também qualifica um encontro. Então, autocuidado é avaliar isso. Limite não é limitação. Falamos aí da questão, de novo, da pandemia, que nos restringiu tantos aspectos, mas que também nos abre possibilidades, que é um balanço, né? Porque a vida, ela caminha por complementariedade. Não é por antagonismo, mas é complementariedade. Olha, tem limites e possibilidades. Isso eu não posso, tá? Mas o que é possível, tá? Então, não pode tudo, mas também não quer dizer que a restrição seja absoluta. Com certeza. E o que você aprendeu durante essa pandemia? Olha, primeiro essa questão, de novo, eu acho que são valores que para mim são presentes. E dentre eles, coerência. Então, se eu falo que antídoto para as nossas relações são conexões e que nós não estamos isolados, eu acredito que realmente a pandemia me trouxe a oportunidade de estar conectadas com pessoas inimagináveis. Nunca estive tão conectada a tantas pessoas simultaneamente. Então, não só conectada a pessoas, a ideias, a caminhos, né? E, naturalmente, essa possibilidade de fazer essa seleção daquilo que me faz bem, daquilo que faz sentido e daquilo que realmente pode ser preservado e mantido. O senso de solidariedade, a disposição realmente de fazer caminhos, né? São aspectos que estão presentes, e entendendo isso. Saúde, e aí o conceito de saúde, ele é amplo, ele não é só físico, ele é relacional, ele é financeiro, ele é interacional, uma saúde ecológica, não é ausência de desafios. A vida o tempo inteiro, e a pandemia, ela exacerbou desafios. Agora, nos oferece também uma condição de humildade para reconhecer os desafios e, a partir de uma postura de humildade, buscar realmente parceiros, colaboradores, pedidos para resoluções de problemas.
Com certeza. Eu acho que uma coisa muito parecida dentro do que você aprendeu, que eu aprendi, que foi uma surpresa, o pessoal de gerenciamento público ter colocado essa pergunta de o que eu aprendi, porque geralmente eu não respondo perguntas, estou aqui para te fazer perguntas. Mas aí, lendo sobre isso, eu comecei a pensar também justamente nisso que você falou, de seletividade. Eu sou uma pessoa que faz muitas coisas, faz muitos projetos, eu realmente me dediquei muito a esses eventos que a gente está realizando agora. E para isso eu tive que tomar decisões difíceis também, de saber que eu não aguentava tudo, até porque eu estava quase entrando num burnout, assim, de tanta coisa. E eu tomei uma decisão de trancar a minha graduação, que eu estou fazendo a minha segunda graduação, para realmente admitindo que eu não sou realmente infalível, que eu acho que eu aprendi nessa pandemia que eu falho, sabe, assim. Graças a Deus, né? Isso a gente chama de vulnerabilidade, não é falha, é condição nossa, né? Eu também, né? Eu abri mão da minha docência regular nesse tempo, né? E de fato percebi isso e dá a chance para que outras pessoas, a despeito de o exercício da docência, é algo que me encanta, eu adoro, aprendi muito e aprendo, né? Mas foi uma questão. E aí, de novo, a exacerbação. No momento que a gente souber aprender a escolher e entender que toda e qualquer escolha eu vou priorizar algo, mas eu também vou renunciar, né? Essa é a máxima que a gente desenvolve no nosso app. É aprender a perder sem se perder. Porque aonde a gente não escolhe perder, nós vamos ser levados, né? Aí vai a revelia, né? Então essa é a questão que a gente traz. Eu acho assim, se a gente não aprende as nossas limitações, a vida mostra pra gente. Mas, isso, né? pra fechar, na verdade, antes de fazer essa pergunta, já que você citou a questão da API, eu vou te perguntar sobre a rede API e como que ela funciona. Tá. E aí conto que estamos celebrando no mês de outubro, e essa é uma outra palavrinha que a gente também desenvolve lá no app, que não existem coincidências, né? Mês de outubro, nós conversando hoje, a nossa rede está fazendo 22 anos de existência, né? Então temos uma caminhada, né? Como uma iniciativa de fato pioneira no Brasil de acolher enlutados. Nasceu a partir realmente da nossa perda, né? Da minha e do meu marido, da morte da nossa filha caçula, e que hoje temos 17 unidades, a rede expandiu. A gente fica brincando muito que, especialmente na pandemia, houve uma mudança de gênero, porque, de modo geral, eram unidades e a gente chamava de grupos em várias cidades, né? Em estados diferentes do Brasil e fora do Brasil, e que, na pandemia, nós não suspendemos as reuniões e elas mantiveram online. E aí efetivou a rede. Então, hoje temos várias datas que acontecem com coordenações em cada lugar e as pessoas de diferentes locais podem participar, né? Então, é esse tempo das pessoas reunirem pessoas enlutadas, especialmente agora, né? Temos recebido muitas pessoas que perderam seus entes queridos por Covid, com rituais fúnebres, inclusive atípicos, né? Com um tempo restrito, não só pela Covid, mas hoje os rituais eles estão suspensos. Então, a gente vem mais uma vez avaliando isso. O fato de existir a restrição e não ser como era antes de março, não quer dizer que as despedidas deixaram de acontecer. Elas apenas modificaram. E algumas vezes até trazendo um sentido muito maior. Porque em tempos pré-Covid, rituais, por exemplo, funerários, eles eram muito mais encontros sociais e, às vezes, até desconectados da dor dos enlutados que estavam direto ali, e as pessoas muito mais cumprindo uma obrigação social do que hoje um grupo de 10 pessoas que se reúne e está ali. Ou um grupo que pode chegar até 200 pessoas que podem ter conexões online e que façam despedidas
que façam encontros da memória, e isso vem acontecendo, né? Que não precisa de ser na imediaticidade da perda, que pode ter um tempo as pessoas se programarem. Então, tem havido várias modalidades, né, que realmente não é do jeito que é, mas o que também não quer dizer que o jeito que era melhor, era mais fácil. Não tem isso, né? Então, a nossa rede tem recebido enlutados, né? No momento, essa é uma característica dos nossos encontros. Dificilmente temos encontros que não tenham enlutados que estejam chegando pela primeira vez. Sempre tem alguém chegando pela primeira vez, e atualmente a primeira vez tem essas marcações, né? Mas que possam abrir, e que é um espaço realmente de compartilhar, é um espaço de poder inspirar e dizer, olha, o luto ele não acaba, mas é possível a gente aprender a acomodá-lo, acomodar a memória, acomodar as experiências e, em torno disso, reverenciar a presença das pessoas. Eu brinco muito que as pessoas muitas vezes lamentam a dor da perda e esse é o preço de amar. Por outro lado, eu pergunto, quer que a gente invente um remedinho que acabe a sua dor? E a forma de acabar a sua dor é que esse remedinho cancela o tempo que você teve com essa pessoa, apaga. Ninguém quer tomar, né? Então, que a gente aprenda também, claro que dói, perder dói, né? Aprender a acomodar essa dor e também trazer uma almofadinha de gratidão pelo convívio, por menor tempo que tenha sido, né? Podem ser algumas horas dos bebês, podem ser os abortos, podem ser crianças, porque crianças também morrem, podem ser jovens, adolescentes, e inclusive, né, e essa é uma outra crueldade, de querer dizer que a dor da perda de uma pessoa mais idosa dói menos do que de um jovem. Olha, é dor e no mínimo desrespeitoso querer dizer que a dor sua é menor ou maior que a minha. Não existe isso, mas que a gente respeite, né, acolha e traga realmente forma. Eita! Ei, ei, ei. Eu tô debaixo do ar-condicionado, então minha garganta tá muito seca. Mil desculpas, Laura. E o ar tá seco, né, também, além disso, né? Mas junto com essa dor, disposição a aprender, que tenha gratidão e que a gente possa, assim, entender que não é algo que se supera, mas é algo que possa reparar, reorganizar, reaprender, redirecionar, ressignificar e muitos res que a gente gosta tanto. Com certeza, é muito importante o trabalho que vocês estão fazendo, vocês estão de parabéns. Eu acho que, assim, tem muito a ver também com relação à nossa próxima pergunta, que está relacionada ao Setembro Amarelo. E, assim, eu vivenciei uma conhecida, por exemplo, que ela perdeu um ente querido, ela já tinha perdido um dos pais e o outro faleceu agora por questão de Covid. E isso acabou que levou essa pessoa a tirar sua própria vida. E eu sinto que se essa pessoa tivesse acesso a um apoio, à rede, ela tivesse encontrado o projeto de vocês, a história poderia ter sido outra. Então, eu acho que assim, para falar dessa questão do Setembro Amarelo, né, você tem alguma dica de como a gente pode identificar e ajudar pessoas que estão nessa eminência? Olha, existe uma frase da Tiziana Paiva, que é uma psicóloga, uma doutora, professora em Campinas, que eu acho a frase muito legal, quando ela diz, olha, qualquer ajuda não ajuda. Especialmente a campanha do Setembro Amarelo deste ano, ela teve uma pegada diferente, porque existiram muitas postagens de anos anteriores que, no lugar de ajudar, eram gatilhos para piorar. Então, nós temos que entender isso. Primeiro, né, qual é o sofrimento existencial que está presente? O que essa pessoa, do que ela está clamando? Uma pessoa que tem como opção se matar, muitas vezes isso quer dizer que está insuportável o que ela está vivendo. Então, vamos entender a respeito disso, né? É importante conversar a respeito disso? Claro. Mas imagina que, e essas eram uma das postagens, falar é o mais importante. Aí a pessoa que está ali vivendo aquele sofrimento insuportável
fala com alguém, alguém fala assim, que isso? Isso é uma bobagem, vão para o shopping, liga para isso não, né? Olha os seus filhos, quer dizer, são todas respostas absolutamente inadequadas. Não é isso que a gente precisa. Eu posso até dizer, olha, você está dizendo de um sofrimento, às vezes não sou eu a pessoa mais indicada, mas vamos buscar alguém que possa te acompanhar no seu sofrimento, né? Temos aí a ligação do CVV, que é tão importante, 188, hoje no território nacional, mas sabemos também que essa linha fica congestionada. Imagina uma pessoa vivendo um meio de desespero, você manda ligar para o CVV e que não atende, porque muitas vezes não consegue. Quer dizer, nós precisamos, sim, de entender, olha, eu fico aqui ao seu lado e até a gente poder ter outras formas, outros caminhos. E, de novo, voltando, a questão da conexão, a questão de se sentir amparado, 4 palavrinhas importantíssimas. Eu estou com você. Agora, eu estou com você não quer dizer que eu me dê o direito de dizer que a sua dor não exista, que isso não tem valor. Não, isso vale para você. Então, vamos abrir essa conversa e, a partir daí, encaminhar para pessoas que possam sustentar essa conversa, pessoas que estejam preparadas para sustentar e, a partir daí, verificar caminhos diferentes, caminhos que possam trazer mais luz para esse momento tão obscuro, né? Então, acho que... e lembrar que, de fato, já estamos em outubro, né? Mas que esse tema, ele apenas é mais ventilado em setembro e que ele merece ser conversado de uma maneira clara, honesta, e até reconhecendo também os nossos limites para essa conversa. E encaminhando para quem possa dar um suporte, uma atenção mais efetiva. Com certeza. Para finalizar, eu quero, antes de tudo, né, agradecer a sua presença mais uma vez por essa conversa, pela palestra, pela simpatia e por tudo. Falar também que se alguém quiser mandar alguma pergunta para a Glaucia, esse é o momento, essa é a hora. Nós temos mais 15 minutinhos antes do Instagram desligar na nossa cara, porque isso acontece depois de 1 hora. E antes disso, eu quero te perguntar também se tem alguma mensagem final, se quer transmitir alguma mensagem para o pessoal que está assistindo a gente ao vivo ou que vai assistir a gente depois. Tá. Primeiro, mais uma vez, dizendo que a gratidão é recíproca, né? A competência de vocês e per isso, né? Quando eu te escuto dizendo os seus 24 anos, né? E 24 anos, e é interessante isso, né? Como que a maturidade, ela não é dada por idade cronológica, mas é pelo compromisso, pela disposição, pela forma realmente de abraçar causas, né? E, a partir daí, trazer essa oxigenação, trazer disposição, isso é genial, né? Então, para mim, ter estado com esse time tão bacana, e especialmente com você, é uma graça. Eu tenho também que agradecer, né? E dizer realmente dessa história. Depois, reforçar isso. Olha, a vida não nos promete só maravilhas, né? A vida, ela trabalha, ela é complexa. Complexo não é complicado. Complicado é aquilo que a gente não tem momento, não tem condições de ir, a gente empaca, paralisa. A complexidade é aquilo que abraça. Não é uma coisa ou outra, mas é a integração, é o encontro, é o bonito e o feio, é o que dói e também é o que traz bem-estar, né? É o que nos ensina e que nós certamente, né? O nosso maior professor de aprendizado chama erro. É claro que não é algo simpático, mas a nossa escola de aprender são os nossos erros. Que a gente não tem que usar isso como fracasso, mas como estímulo para ir adiante. Então, seria aí o meu recado. Que a gente reconheça, a despeito de não ser palatável, e a gente não acorda com vontade de errar, mas isso nos compõe. Com certeza. Para responder o pessoal que perguntou se vai ficar gravado sim, no IGTV, aqui do @TEDxRavassi. Para quem quiser também ver a palestra da Glaucia, a gente vai estar no evento Vivendo e Aprendendo, que vai acontecer no dia 15, 16 e 17 de outubro. E é um tema muito especial, começando num dia muito especial, que é o Dia dos Professores também. E essa é a homenagem do TEDxRavassi a todos os professores. Eu sei que você é professora também, Glaucia.
E essa é uma coisa muito nobre, a pessoa que dedica a sua vida a transmitir conhecimento e com certeza conectando de uma forma tão profunda com várias outras pessoas. Sim, o pensamento, o pessoal que está falando que errando é que se aprende, várias pessoas concordando, te dando parabéns. Agradecer novamente, falar para o pessoal também acessar o nosso site, tedxhavas.com, dar uma olhadinha no evento que vai acontecer no sábado agora, que é o TEDx Havas Countdown, contagem regressiva para o mundo zero carbono, para a gente ter um mundo mais justo, mais limpo, mais verde. E o nosso evento de semana que vem, 15, 16 e 17, com a Glaucia e vários nomes maravilhosos. Hoje, por exemplo, a gente acabou de gravar com o João Pedro, da Hotmart. E além da Glaucia, do João Pedro, a gente tem vários outros palestrantes de diversas áreas, bem multidisciplinar e bem diverso, que nem o nosso time de voluntários também. Mandar um beijo para a Esther, que fez o roteiro dessa live, um beijo para a Varda, que chamou a Glaucia, que fez tudo isso acontecer, e para o Marlon, que arrumou esse set que estou aqui nesse momento, de luzes e equipamentos que vocês não estão vendo, e a Michelle, que fez o nosso letreiro e toda a nossa cenografia. Falar para a Ana também, melhoras do Covid, Ana, estamos com você, ela é nossa voluntária. Olha só. E mandar um beijo para todo mundo que acompanhou a gente, agradecer imensamente a todos vocês. E é isso, pessoal. É uma gratidão, e eu acho que compartilhar é essa alegria aí desses reencontros, né? Muito bacana. Com certeza. Então, boa noite, pessoal. Boa noite, Glaucia. A gente está encerrando nossa terceira live pré-evento. Amém. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.